Tem sido eu que tenho te guardado. E nesta noite, aleluia, Deus está te chamando. Deus está dizendo para Samuel: é hoje que eu vou derramar o meu azeite sobre este ambiente. Deus nesta noite está dizendo: é hoje que eu vou renovar as vidas nesta noite. É hoje que eu vou renovar a aliança nesta noite. Porque eu escolhi, o homem despreza, o homem olha para a aparência, o homem olha se tem condição boa, mas eu não, eu conheço o teu coração, eu conheço como você chegou aqui nesta noite, eu conheço como que você está, filho, as lágrimas que você tem derramado, a busca que você tem buscado, mas nesta noite Deus está te dizendo: eu estou contigo, Davi. Eu tenho lugar de honra para você. O texto diz que Samuel faz passar todos os filhos de Jessé, 7 filhos. E naquele momento, passando os 7 filhos, ele já tinha sido repreendido por Deus. Ele disse para Jessé: por acaso não tem mais ninguém? E o texto vai dizer que Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai, fedendo, sujo, suado, mas era aquele que Deus havia escolhido. Aleluia. E a escolha de Deus, irmãos, nós não podemos contestar. Quando Deus escolhe, às vezes a pessoa não sabe nem falar, mas se Deus escolheu, Deus está na tua vida. Se Deus escolheu, Deus abre porta. Se Deus escolheu, Deus abre o mar para você passar. Se Deus escolheu, Ele diz: não tema, na hora que você não tiver o que falar, eu colocarei as minhas palavras sobre a tua boca. É Deus que escolheu. Aleluia. E Deus escolheu Davi. Samuel unge ele. E talvez naquela hora, evangelista Adilson, os irmãos de Samuel dizem: esse profeta já está doido, está velho, não sabe mais nem o que está fazendo. Desacreditaram da chamada de Davi. E talvez você entrou aqui nesta noite desacreditado. Talvez você entrou aqui nesta noite falando: eu não consigo mais. Eu estou na igreja, mas eu estou dentro de uma caverna. Eu estou na igreja, mas eu não tenho mais força. Eu estou na igreja, mas quando eu quero me posicionar, aleluia, eu vejo uma perseguição contra a minha vida. Eu estou dentro da casa de Deus, mas não consigo mais louvar, não consigo mais adorar. Eu já não consigo fazer o que eu fazia anos atrás. Deus nesta noite está te trazendo a memória que é Ele que está te guardando. Davi começa a ser levantado por Deus. O texto vai dizer que Deus começa a traçar os caminhos para ele. Quando Saul estava totalmente fora dos padrões de Deus, fazendo aquilo que ele queria fazer, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor sai dele, um espírito maligno o toma, e ele ficava endemoniado, irmãos. Porque nós somos a casa do Senhor. Foi louvado nesta noite. Nós somos a casa de Deus. E se a casa de Deus não estiver habitada pelo Espírito Santo, o texto vai dizer que se o inimigo encontrar brecha, se o inimigo encontrar a casa empoeirada, se o inimigo encontrar a casa vazia, ele vem, mas não vem sozinho, ele vem com mais 7, e o estado daquela pessoa passa a ser pior do que era antes. É por isso que a nossa casa tem que ser habitada com o Senhor. É por isso que nós temos que adorar a Deus. E quando você que serve ao Senhor, aleluia, não vem para a casa do Senhor por algum tempo, você sente falta. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro de você, esperando a tua adoração. Louvado seja Deus. Então Davi começa a ser levantado por Deus. Deus traça o caminho. Saul começa a ter as suas possessões demoníacas. E o texto vai dizer que um servo de Saul chega para ele e fala: por que você não chama
alguém que toque música, para você sentir um alívio. E aí vão atrás de Davi, e Davi chega recomendado ali como um grande cantor, arpista, levita, e ele começa a tocar a harpa, a música, e diz o texto que Saul sentia-se aliviado, o espírito deixava, porque grande era a presença de Deus na vida de Davi. Ele não só abria a boca para falar, ou só dedilhava, não, havia inspiração de Deus na vida. E quando existe a inspiração de Deus em nossa vida, irmão, toda palavra que sai de nosso lado sai com poder já. Louvado seja Deus. A autoridade nos seus lábios, a autoridade na sua vida. Davi louvava o Senhor e o Espírito deixava, o Espírito de Saul. Só que o texto vai dizer que Deus começa a levantá-lo. E a história que todos conhecem foi quando o povo de Israel foi afrontado pelos filisteus. E diz o texto que durante 40 dias um gigante de Gade, por nome de Golias, ele afrontava o povo de Deus. Ele afrontava o povo de Israel. E durante 40 dias ele gritava: me manda um, se vocês têm algum homem aí, se vocês podem vencer. Afrontava o povo de Deus, até o dia que Deus preparou o cenário para Davi. Quando Davi ouviu aquilo, disse: por acaso esse circunciso, ele sabe com quem está mexendo? Ou se ele está afrontando o povo de Deus? Quem é esse incircunciso? E o texto vai dizer que Davi vence aquele gigante. Deus começa a o levantar, engrandecer o nome dele, porque é Deus que tem que levantar. Quando o homem é levantado pelas suas próprias forças ou pelo seu próprio entendimento, a tendência é cair mais à frente. Mas quando é Deus que levanta, irmãos, o inimigo pode se levantar no caminho, tentar derrubar, mas Deus é aquele que segura as suas mãos e vai dizer: eu disse que você vai passar para o outro lado, eu estou contigo. Quem recebe essa palavra nessa noite? Se foi Deus que te levantou, tenha certeza que Ele vai cumprir a promessa sobre a tua vida, meu irmão. Existe uma promessa de Deus, então Deus é fiel para cumprir com a tua promessa. Louvado seja Deus. Deus levanta Davi. Davi agora passa a ser o general ali conhecido, e o texto vai dizer que ele começou a ser louvado pelos povos, que quando eles vinham das guerras, ele via como um grande herói. E as mulheres começavam a cantar: Saul matou mais de 1000, mas Davi mais de 10.000. Então isso despertou no coração de Saul uma grande ira, e começa aí a perseguição, porque ele sabia que Davi era ungido de Deus. Então o inimigo só persegue quando ele sabe que aquela pessoa é ungida e escolhida pelo Senhor. Então, se você está sendo perseguido, pode ter certeza, o inimigo já detectou que você é um escolhido de Deus. Se você não está entendendo essa prova que você está passando, esse levante sobre a tua vida, pode ter certeza que o inimigo já detectou que existe algo de Deus na sua vida. Aleluia. E ele vai fazer de tudo para que você desista da promessa. Ele vai fazer de tudo para que você desista do chamado de Deus sobre a tua vida. E talvez entrou aqui nesta noite pessoas que não falam, aleluia, eu fazia isso e fazia aquilo, eu orava e via Deus curando, eu louvava, eu pregava a palavra, mas hoje eu já não consigo fazer isso mais. Por quê? Por causa das perseguições. Ao ponto de Davi viver sozinho. O
texto, no capítulo 21, no verso 10, vai dizer que Davi vai ao rei de Gate, Aquis, para encontrar refúgio, fugindo de Saul. E quando ele chega em Gate, aí não tem como, irmãos. Uma pessoa que é escolhida por Deus, irmãos, até aqueles que não estão ali lado a lado, não caminham lado a lado, não são da mesma fé, ele diz: mas não era aquele dali, naquele irmãozinho que fazia isso, fazia aquilo? Não era esse irmão que estava aí toda vez evangelizando aí na frente, entrava nas biqueiras, pregava a palavra, levava marmitex? Mas não é ele? Então, eles falaram do currículo de Davi. O texto vai dizer que eles observam Davi pedindo refúgio para Aquis e diz: mas por acaso não é esse Davi que as mulheres cantavam? Saul matou 1000, mas Davi milhares. Não é esse? O inimigo pode até perseguir-nos, mas ele não vai pagar a história que você tem com Deus. Não vai pagar. A história que você tem com o Senhor não apaga. Aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele não vai apagar. Louvado seja Deus. Ao ponto de Davi se passar por doido, irmãos. O texto vai dizer que ele, ouvindo aquilo ali, ele temeu que o povo de Gade pudesse matá-lo. Ele estava sozinho ali agora. Então ele se passa por louco, e o povo diz: mas esse aí não mata mais ninguém, não. Esse aí não tem condição nenhuma, agora está babando, está doido. Aí o rei de Gade fala: não, eu não quero nenhum doido aqui no meu exército. E disso pensa Davi. Aí o texto vai dizer que agora Davi, ele vai buscar refúgio na caverna de Adulão. Louvado seja Deus. E o significado da caverna de Adulão é lugar de refúgio mesmo. Quando ele entra na caverna de Adulão, Deus começa a tratar com ele, irmãos. Porque na caverna de Adulão ele se sentiu só. Na caverna de Adulão ele estava ali passando por um processo do trabalhar de Deus na vida dele. Na caverna de Adulão, irmão, foi na onde que Deus começou a moldá-lo. Porque o texto vai dizer que naquele lugar, irmãos, ele entrou. E talvez pensando em desistir de tudo, talvez pensando: aqui é a última etapa, eu não quero mais. Se eu soubesse que seria assim, eu não tinha nem deixado descer o óleo sobre a minha cabeça. Talvez Davi estava pensando dessa forma, mas o texto vai dizer que espero que ele estava naquele lugar. Porque Deus não vai te deixar sozinho na prova. Ele vai enviar alguém para te ajudar. Aleluia. Ele vai enviar alguém para incentivar você, para dizer: não é o fim não, filho, vamos embora, não fica aí parado não. Existe aí uma promessa de Deus sobre a tua vida. Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Não fique encostado não, porque Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Louvado seja Deus. Então naquele lugar de refúgio, Deus começou a tratar com ele. Aleluia. Deus está dizendo nesta noite: você entrou, filho, eu permiti que você entrasse nesta caverna. Aleluia. Mas é nesta caverna que eu estou tratando com você, para dizer para você: você vai sair não da mesma forma que você entrou, mas você vai sair moldada, você vai sair diferente, você vai sair entendendo que, aleluia, que eu ainda estou no controle de todas as coisas. Você vai sair daí transformado. Nessa caverna da depressão
filha. Nessa caverna a enfermidade não tem ponto final na sua vida, não. Nessa caverna não vai. Essa caverna é para você sair forte, é para você entender que eu estou te levantando, aleluia, para você vencer as batalhas que vão vir ainda sobre a tua vida, para você ganhar experiência e dizer: é Ele que é o meu Senhor. Meu Deus. Todo o processo que nós vivemos, irmãos, é uma experiência. Às vezes é uma perda que você tem. E essa perda levou você a entrar na caverna. Mas Deus nessa hora está na hora, filha, de sair dessa caverna. Está na hora de você deixar isso de lado, filho. O inimigo te levou até a caverna, filho. O inimigo pensou que seria o ponto final na sua vida. O inimigo pensou que você não ia se levantar mais. O inimigo pensou que tinha, aleluia, colocado um decreto sobre a tua vida, dizendo: não sai mais dessa situação, não sai mais da dívida, não sai mais, não sai, quebrou, o casamento quebrou, os filhos não adoram, mas Deus está dizendo nesta noite: você vai sair, filha, já determinei sobre a tua vida. Hoje é a noite de você sair dessa caverna, hoje é a noite de mudança sobre a tua vida, hoje é a noite de você ver que eu continuo trabalhando ao teu favor. Aleluia. Diga para o seu irmão: a caverna não é o ponto final. Diga para o seu irmão: a caverna não é o ponto final. Deus até permite entrar na caverna, como Ele permitiu Elias entrar na caverna quando queria morrer. Mas Ele mesmo fez Elias sair para fora. Ele criou a situação, aleluia, e Elias teve que sair para fora. Deus vai criar a situação, porque talvez força você não tem mais, mas Deus nessa noite, através do Espírito Santo, está dizendo: eu vou segurar nas tuas mãos. Você não sai sozinho, mas eu vou sair com você. Aleluia, eu vou sair do teu lado, filho. Eu vou sair do teu lado, filho. Louvado seja. E o trabalhar de Deus é tão difícil de nós entender. Porque se uma pessoa está numa situação difícil, depressão, evangelista, né? Na situação de depressão, irmãos, quem passa? Quem tem depressão aqui? Tem alguém que tem depressão aqui? Passa no processo de crise, depressão? É tão difícil, né? Para quem está passando esse processo. E até é difícil para quem está do lado, às vezes, entender. Mas aquela pessoa, Davi estava passando um processo difícil na sua vida. Só que o trabalhar de Deus é diferente. Não tem como você entender o trabalhar de Deus. Foi num momento difícil que Deus envia ainda pessoas com mais dificuldade para Ele. Deus não poderia mandar um exército todo pronto ali para sair já, para guerrear. Só que o texto vai dizer, para você entender, o trabalhar de Deus é diferente. Talvez você entrou na caverna e Deus tenha enviado pessoas a você com mais problema que você ainda. E você não tem entendido que isso é um trabalhar de Deus para a sua vida. Porque o texto diz que quando souberam que Davi estava na caverna, ali os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ele. Só que não são seus irmãos, seus pais, seus familiares.
Porque quando nós estamos num aperto, é bom que a família se achegue a nós. Só que o texto vai dizer que também ajuntou-se a ele homens em aperto, homens endividados e homens desgostosos, ou seja, estavam vivendo uma vida que não tinha mais prazer nenhum. E talvez você está dessa forma, não tem prazer mais em nada. Pastor, eu levanto de manhã, pastor, não tenho vontade de fazer mais nada. Tem dia que eu fico na cama o dia todo, não tenho mais vontade, não tenho vontade de limpar a casa, pastor. Não tenho vontade de fazer mais nada. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: é noite de você se levantar. É noite de você se levantar. Eu estou repreendendo nessa autoridade do nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus. Eu estou repreendendo esse espírito desgostoso sobre a tua vida. Eu estou repreendendo nesta noite a autoridade do nome de Jesus. Você vai levantar com prazer, você vai levantar com alegria, você vai levantar com muito vigor para fazer as nossas atividades. Mas você vai dizer: meu Deus, eu estou disposta hoje. O que acontece comigo? A presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida agora. Essa depressão vai se retirar agora. Esse prazer desgostoso sobre a tua vida vai se retirar agora, porque Deus está ativando a prazer, a alegria novamente a esse coração. Está trazendo alegria novamente a este coração. Os projetos vão passar a fluir novamente, porque você se encontra de uma forma para estar bloqueado, não consegue pensar em mais nada. Quando chega na frente do computador, eu falo: meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Está bloqueado. Mas Deus te desbloqueia nessa noite. Deus está te desbloqueando nesta noite. O projeto vai ser gerado na mente, o projeto vai ser gerado no coração, porque Deus está tomando a frente nessa noite. Deus está desbloqueando gente aqui que estava bloqueado, estava parado, não sabia mais o que fazer. Deus nesta noite está dizendo: eu vou dar uma direção, filha. Davi até aqui, ele tentou da forma dele, mas quando ele entrou naquela caverna, Deus falou: não é da sua forma, Davi. Você entrou aqui dessa forma que você queria, pensando que seria do seu jeito, mas eu falei: não, Davi, existe uma promessa sobre a tua vida. Você vai sair diferente, Davi, porque agora não vai ser mais do seu jeito, vai ser do meu jeito. Deus está dizendo: não vai ser do teu jeito, filha, vai ser do meu jeito. Se for preciso eu apertar, eu vou apertar, mas vai ser do meu jeito. Se for preciso eu tirar aqueles que estão ao seu lado, eu vou tirar, mas vai ser do meu jeito. Eu até permito o vento soprar, mas para que o meu nome venha a ser glorificado. Entraram no aperto, entraram endividados, entraram desgostosos, mas o texto vai dizer que não é no ponto final sobre a vida deles. O texto vai dizer que quando eles saíram de lá, aleluias, e eles se fizeram chefes, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens que saíram dali, e foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai
a minha mãe, meu pai, convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E aí Deus começou a conduzir-nos. Aqueles homens que entraram desgostosos, aqueles homens que entraram endividados, rejeitados talvez pelo exército de Saul. O texto vai dizer que se levantaram como os 300, como os homens valorosos de Davi. O texto vai dizer em 2 Samuel capítulo 22 que eles se destacaram. Eram homens que entravam em guerra, irmãos, e batalhavam contra 300.000, e Deus dava vitória, porque estavam totalmente transformados por Deus. Deus nesta noite diz: eu vou transformar a sua vida. Quem te viu neste estado, aleluia, vai te ver no próximo estágio que eu vou te colocar, porque o estágio que eu tenho para a sua vida é um estágio de vitória. Ei, é um estágio de vitória sobre a tua vida. Eu nesta noite estou dizendo: eu estou enxugando as lágrimas dos teus olhos para mudar a sua história, para dizer: vai em frente, não desista, que eu estou contigo nesta noite. O louvor louvado nesta noite foi: esconda-me em ti, Senhor. Esconda-me em ti. Se esconda em Deus, porque Ele é responsável sobre a tua vida. Amém? Quem recebe essa palavra nessa noite? Quem vai sair daqui? Quem entendeu que Deus tem coisa maior sobre a tua vida nesta noite? Quem entendeu que o estágio da caverna foi até o propósito de Deus? Foi até Deus que permitiu as afrontas, a calúnia sobre o seu nome, a porta que se fechou, a enfermidade que veio, a perca, tudo isso foi uma permissão. Mas Deus está dizendo: eu tenho uma nova história para começar sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Posso falar, pastor? Se coloca de pé. Como resolver? Mas Deus está dizendo: eu estou entrando com a solução nesta noite. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra poderosa. Só o Senhor, meu Pai, nesta noite, Deus, conhece o teu filho, a tua filha que entrou por essas portas, Pai. Talvez como esses homens endividados, talvez como esses homens, meu Pai, em aperto, talvez como estes homens, meu Pai, desgostosos, Senhor. Mas nesta noite, Pai, debaixo desta palavra, Pai, ó meu Deus, é o fim, ó Pai, do aperto, é o fim, ó Deus querido, das dívidas, meu Pai, é o fim, ó Deus querido, Deus amado, dessa tristeza, Pai. Nesta noite, Pai, ó Deus, coloca alegria neste coração, Senhor. Coloca, ó Deus querido, Deus amado, uma alegria que só o Senhor pode colocar, Pai. Ó meu Deus, entra com o teu poder nesta noite, este obreiro, meu Pai, que não consegue mais produzir como antes, Pai. Mas nesta noite, Senhor Deus, é noite de o Senhor levantar para um estágio diferente, Pai. É noite, ó Deus, do Senhor levantar, meu Deus, de uma forma diferente. Ó meu Deus, nada, meu Deus, acontece sem o Senhor, ó Deus querido, está no controle, Pai. Desde o início, ó Deus querido, Deus amado, das orações deste lugar, meu Pai, o Senhor já falava, meu Deus, aos corações, que o Senhor, meu Deus querido, Deus amado, permanece de pé. Oh, meu Deus, o Senhor permanece com a promessa de pé sobre esta vida, meu Pai. O Senhor, meu Pai, nesta noite, meu Pai, Deus faz, meu Pai, ele entender, Senhor.
que ainda que tenham falado, Senhor, que este é o último estágio nesta noite, Pai. Ó meu Deus, levanta a tua filha, Senhor, para marchar firme, meu Pai, nesta terra, para este teu filho marchar firme nesta terra, meu Pai, e entender, meu Pai, que o Senhor é aquele que abre, ó Deus querido, os caminhos, meu Pai. O inimigo pode até conhecer, meu Pai, o mapa, ele pode até conhecer o território, mas nesta noite o Senhor está abrindo um caminho no meio do mar, Pai. O Senhor está abrindo um caminho novo para teu filho passar. O Senhor está nesta noite, meu Deus, derrubando gigantes, Senhor. O Senhor nesta noite está soprando nomes neste lugar, meu Pai. O Senhor está entrando nesta empresa nesta noite, Pai. Para Deus querido, Deus amado, fazer com que teu filho venha ser o teu reconhecido, meu Pai. Oh meu Deus, o Senhor entra, meu Pai, nesta noite, Pai, em situações perdidas. O Senhor nesta noite diz: é eu que mudo, é eu que escrevo, é eu que faço coisas novas. E agindo eu, quem impedirá sobre a tua vida? E agindo eu, quem impedirá sobre a tua vida? Sinta o abraço do Espírito Santo agora. Sinta o abraço do Espírito Santo agora. Você que não sentiu o calor do Espírito, passa a sentir o calor do Espírito Santo agora. Você que nesta noite está aí, quase soltando uma rachada de língua, seja tocando no Espírito Santo agora. Ora bacana, ora manaia, alamando na bacana. Ah, Senhor, sentimos a tua presença, Pai, e te louvamos, Pai, porque da forma que entraram nós vamos sair nesta noite. Esta semana vai ser uma semana de surpresa, e talvez ele vai conseguir, ou ela vai conseguir vir só no domingo que vem, Pai, mas vai vir como testemunho para contar. Vai vir com testemunho para contar, porque o Senhor nesta noite desgrava, o Senhor nesta noite abre portas, o Senhor nesta noite entra com cura, o Senhor nesta noite entra com o teu poder, Pai, e glorifica teu nome, Senhor. Nós ministramos a tua palavra, e a tua palavra que permanece tendo poder sobre esta terra, Pai. É a tua palavra que é responsável, Senhor Deus, pela tua igreja ainda está de pé, Senhor. Nós te louvamos e cremos na tua palavra. Obrigado por esta noite, obrigado por este momento, amém? Quem recebe a palavra, toma-se. Continue em pé, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que as irmãs louvem esse nome.